Paz do Senhor, povo de Deus, mais um tempo com a poderosa palavra do Senhor. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 e 2, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e pôs-me no meio de um vale cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitos ossos, e estavam sequíssimos. Amém? Essa é uma visão muito conhecida do povo cristão. É uma visão que Deus deu a Ezequiel, um sonho que Deus deu a ele. E aquilo reportava para o sofrimento do povo que estava escravizado na Babilônia. Ezequiel foi um dos que foram transportados para a Babilônia quando a cidade lá de Israel foi invadida e foi levada as pessoas presas e saqueadas. Então o povo estava ali em prisão, sofrendo, né? E Deus levanta Ezequiel como profeta e mostra ele nessa visão um vale cheio de ossos secos. E toda vez que Deus mostra a gente alguma coisa, Deus quer fazer alguma coisa na vida de pessoas. E ali Deus estava avisando Ezequiel que ele ia tirar Israel de dentro da Babilônia, que ele ia dar uma nova oportunidade para Israel. Nós vemos isso como? E aplicamos na nossa vida. Quando Deus, ele é na nossa vida, ele está na nossa vida, ele quer que a gente seja usado para libertar pessoas. Ele quer que seja usado para restaurar pessoas. E veja que Deus faz Ezequiel andar em redor do vale de ossos. Ezequiel, ele não anda no meio do vale, ele anda em redor. Por quê? Para ele não pisar nos ossos. É verdade. Ministrei isso outro dia e volto a falar. A gente não pode pisar nos ossos, a gente não pode pisar naquele que está caído, naquele que já está destruído. O texto diz que era cabeça para um lado, osso da perna para o outro, tronco de um lado, braço do outro, estava espalhado, não estava junto, não dava nem para formar um corpo, um esqueleto inteiro, não podia nem dizer que era esqueleto, porque estava tudo quebrado, destruído. E Ezequiel não podia pisar nos ossos. Nós não podemos pisar em quem já está quebrado. Às vezes a pessoa vem para a gente com a vida destruída e você leva uma palavra de juízo para aquela pessoa. Você está assim porque você praticou isso. Você está dessa maneira porque você está na igreja. Você está dessa maneira que você bebe, que você fuma. Não, você está ali para restaurar. É verdade, você não pode condenar. Eu, por muitas vezes, já tive em situações, assim, mesmo no ministério, de pessoas que chegam aqui destruídas. Eu não vou falar para a pessoa, é porque você não está na igreja. Eu não vou falar para a pessoa porque você não está isso. Pelo contrário, eu vou aconselhar a pessoa a dar conforme a palavra de Deus. Eu vou orar pela pessoa. Eu vou mostrar à pessoa o caminho da verdade, mas nunca julgando, nunca pisando no osso. Então toma cuidado, não pise nos ossos. Não pise naquilo que Deus colocou você para restaurar, não para destruir. É verdade. E Deus faz Ezequiel andar ao redor dos ossos, diz o texto. Por que ao redor? Porque ele pode enxergar melhor. E ele viu que os ossos estavam sequíssimos. Era pior do que ele pensava. É igual você tem um problema aqui, vamos dizer, na igreja, com uma pessoa, e a pessoa chega e senta aqui nesse gabinete, isso aqui é um gabinete, né? Um gabinete pastoral, onde a gente faz todas as coisas da igreja, atende pessoas aqui quando precisa. E quando a pessoa senta aqui e a pessoa começa a me relatar o problema, é como se eu estivesse em redor dos ossos. Eu vejo que o problema é pior do que eu imaginava. É verdade. E aí nós vamos trabalhar para Deus resolver o problema. Porque Deus pergunta a Ezequiel, Ezequiel, pode esses ossos voltar a ter vida? Pode sair mudar o assunto? E o que Ezequiel fala? Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Aí Deus fala para ele, profetiza. Então, fala a palavra. Vai vir vida. Porque foi assim que Ezequiel fez. E quando ele começou a profetizar, vem nervos, simbolizando força novamente para quem está caído, força novamente para quem está desanimado. Depois, né, veio, depois dos ossos, né, se formou, depois
Deus falou, profetiza o Espírito, profetiza a vida nessa pessoa, a pessoa vai mudar, o quadro vai mudar, vai passar, vai vir vida. Que é os ventos que o Ezequiel profetiza. Então, quando Deus coloca a gente no meio de uma situação, no meio de um vale de ossos secos, no meio de um problema, em redor de um problema, você está ali para restauração. Os ossos não estavam enterrados, os ossos não estavam na sepultura, porque para Deus ninguém está na sepultura. E ainda que esteja na sepultura, Deus pode fazer voltar, que assim ele fez com Lázaro. Até porque um dia todos nós estaremos na sepultura e Deus vai nos ressuscitar para uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a promessa. Um dia, né, os ossos vão reviver, por assim dizer. Até quem já morreu quando está em Cristo, com a profecia da eternidade, vai viver novamente. Outro dia eu fui fazer a exumação do corpo da minha mãe. E aí só vi aqueles ossinhos, minha mãe é uma mulher tão imponente, forte. Aquela caixinha de osso assim. Mas um dia, minha mãe vai ter vida de novo, porque ela morreu em Cristo. Essa é a promessa, né? E os demais também. Então, até quem está morto, enterrado, sepultado, Deus vai trazer vida de novo. Até, né, em relação aos nossos sonhos, por figura de linguagem, até quem está com a vida como um vale de ossos secos. A profecia de Jesus, o poder de Jesus, né? E tem tantas profecias que Jesus fez para nós darmos para as pessoas, para desfrutarmos delas. João capítulo 10, versículo 10 é uma profecia. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É verdade. João 5:24, outra profecia. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, né, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha só que profecia legal. Então, onde Deus nos colocou, onde nós estamos, não é tempo de enterrar. É tempo de reviver, porque a graça de Cristo está sobre a terra. Amém? Deus abençoe você no nome de Jesus. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 e 2. Seja um profeta de Deus, uma profetisa de Deus. Leve vida e tenha vida no nome de Jesus. Sou o pastor Evito, todo dia com a mensagem. Se inscreve nas nossas redes. Nos ajuda aí, irmãos, a pregar o evangelho do reino. Compartilha nossos vídeos, dê joinha, dê o like e nos ajude no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você muitíssimo. E todo dia eu tenho uma palavra aqui tirada da palavra do Senhor. Sempre nas redes sociais. Deus te abençoe em Cristo Jesus.